Olá, meu nome é Sebastião Ernesto, sou médico anestesiologista e vou falar sobre junção neuromuscular, fisiologia. O estímulo para a função neuromuscular na placa motora, na junção neuromuscular, se inicia no córtex motor primário, secundário e a nível de lobo temporal também, onde estímulos motores voluntários são gerados ali e descem através do sistema piramidal, passando pela cápsula interna, a substância branca, e a maioria das fibras a nível das pirâmides vão sofrer degustação, assumindo uma posição contralateral a nível de feixe córtico espinal lateral, para a nível do metâmero a ser estimulado sofrer ou projetar para sinapses com interneurônios ou com o neurônio motor secundário. Algumas fibras não sofrem decussação a nível das pirâmides, seguindo pelo mesmo lado que foram geradas no córtex, pelo feixe córtico espinhal anterior, e a nível de região a ser estimulada por esse nervo vai também fazer sinapse com interneurônios ou com neurônio motor secundário, para da mesma forma transformar ou transmitir aquele estímulo gerado no sistema nervoso central para a ativação do sistema nervoso periférico e dali a ativação muscular. Nesse diapositivo à esquerda é representado também um arco reflexo, representado pelo componente, pelo braço sensorial, onde o estímulo sensitivo chega a nível de medula, estimula o interneurônio, que provoca, através da ativação do neurônio motor, então representado em lilás, a resposta motora contrátil de retirada, ou o tipo de resposta que for compatível com aquele sistema. Então, além da ativação a nível voluntário do sistema nervoso central, existe também um arco reflexo possível em determinadas regiões e com determinado tipo de estímulo que provoca uma resposta imediata através desse arco reflexo via sinapses sensitivo-motoras com a interveniência do interneurônio a nível de medula. E à direita, a representação de uma comparação esquemática entre o tipo de inervação que se apresenta no sistema nervoso autonômico, que é constituído de um braço aferente, que é o sensitivo, obviamente, e o braço eferente, que é constituído de dois neurônios, um que sai da coluna intermédia lateral da medula espinhal e vai fazer sinapse com o segundo neurônio. Essa junção entre o primeiro neurônio simpático ou parasimpático, essa junção é chamada de gânglio. O primeiro neurônio que sai da medula e faz sinapse nesse gânglio é o neurônio pré-ganglionar. É o neurônio que normalmente é constituído de fibras B, são mielinizadas, e essa resposta é então ativada via esse primeiro neurônio que faz sinapse com o neurônio seguinte, que é chamado, portanto, pós-ganglionar. Então, nessa via de eferência autonômica, nós temos uma formação de dois neurônios periféricos. A partir da medula sai o neurônio pré-ganglionar, que faz sinapse no gânglio, com o neurônio pós-ganglionar, que vai ativar o órgão efetor. E em relação ao sistema motor somático, a ativação através de um único neurônio que deixa a coluna anterior da medula em direção ao músculo a ser ativado. Portanto, essa eferência, essa ativação motora é provida por um único neurônio periférico, que pode ser ativado por um neurônio primário oriundo do córtex cerebral motor, como foi dito, ou através de um arco reflexo via interneurônio, como foi demonstrado nesse diapositivo. Em geral, o neurônio motor secundário ou inferior, ou motoneurônio, que deixa a medula pelo seu corno anterior, é um neurônio do tipo alfa, que é mielinizado, e em geral
ao aproximar-se da estrutura muscular, ele perde a capa de mielina e se divide em vários ramos. Cada ramo vai ser responsável pela inervação de uma fibra muscular. Portanto, um motoneurônio vai inervar várias fibras musculares após a sua subdivisão, e cada fibra muscular vai ter uma junção única que vai ativá-la a contrair quando chegar ao potencial de ação através desse motoneurônio. A exceção são os músculos extraoculares, que eventualmente podem ter uma junção para cada fibra, mas cada fibra recebendo um motoneurônio, e muitas fibras dos músculos extraoculares recebem mais de uma junção muscular, ou possuem mais de uma junção muscular, que vai então garantir uma qualidade, uma segurança de contração maior do que nas outras células musculares em geral. Aquele potencial de ação iniciado lá no córtex é conduzido pelo primeiro neurônio, então, e ao chegar o potencial de ação na extremidade desse axônio, na região da medula, ele faz sinapse com o segundo neurônio, e esse potencial de ação, que é conduzido através de despolarização sequencial da membrana do primeiro neurônio, ele é transmitido via neurotransmissores para o segundo neurônio, que também se despolariza, e no mesmo processo de despolarização sequencial, com abertura de canais de sódio, esse potencial de ação vai sendo conduzido até a extremidade do segundo neurônio, na sinapse que faz com a placa muscular, na membrana do músculo, diferenciada, adaptada a essa função de sinapse neuromuscular. Ao chegar esse potencial de ação na extremidade distal desse segundo neurônio, esse potencial gera uma diferença de voltagem na membrana, produzindo pela entrada de íons sódio uma maior positivação, uma maior positividade no interior da célula em relação ao seu estado de repouso. Essa despolarização na extremidade distal do axônio é que vai provocar a abertura dos canais de cálcio, que são chamados então voltagem independente. Essa voltagem alterada provoca a abertura de cálcio, e o íon cálcio mais concentrado fora da célula acaba entrando por gradiente de concentração e aumenta a quantidade de cálcio naquela região da placa da junção neuromuscular. Com a entrada de cálcio ali, há a ativação de sistemas enzimáticos que fazem aproximar vesículas sinápticas que estão espalhadas naquela região distal do axônio, e essas vesículas sinápticas se aproximam da membrana distal do axônio. Essa membrana distal, chamada de membrana pré-juncional, já que ela se separa do músculo por um espaço chamado junção neuromuscular ou sinapse, e ali essas vesículas pré-sinápticas, elas se aproximam pelo interior ali do axônio, se acoplam na membrana pré-sináptica e acabam por derramar o seu conteúdo na fenda sináptica. Uma quantidade desse conteúdo de neurotransmissores contém bastante acetilcolina, ATP, entre outras substâncias. Essa acetilcolina, ela vai sofrer uma série de ações, e ela vai ser metabolizada em parte rapidamente pela acetilcolinesterase, já na chegada na junção neuromuscular, na fenda sináptica. Uma parte vai reagir com receptores pré-sinápticos, induzindo um efeito de feedback positivo que estimula a liberação de mais acetilcolina na membrana, na fenda sináptica. E uma parte dessa acetilcolina que é liberada ali vai agir na membrana pós-sináptica, na junção neuromuscular, em receptores da membrana da célula muscular, que são chamados os receptores nicotínicos. Ao serem estimulados pela acetilcolina, esses receptores nicotínicos se abrem e permitem a entrada de sódio, que vão então provocar a despolarização da membrana muscular. E aí se inicia a despolarização, o potencial de ação na célula muscular, que vai sendo transmitido de um canal de sódio ao outro. À medida que um vai despolarizando por entrada de sódio, já provoca, pela alteração de voltagem,
a despolarização do canal de sódio vizinho e assim sucessivamente, provocando a entrada de sódio e cálcio, que em última análise vai provocar a contração muscular. Esse cálcio ele estimula a liberação de cálcio do sistema sarcoplasmático, e num pool gigante de cálcio liberado no citoplasma da célula muscular, uma parte vai reagir com as membranas contráteis actina e miosina, induzindo a redução do tamanho do sarcômero, que provoca a contração muscular. Então, esse é o mecanismo inicial da estimulação da contração muscular. Esse potencial de ação ele é reduzido à medida que se altera a abertura de canais de potássio também, ao longo de milissegundos, enquanto aquela voltagem que provocou a abertura de canais de cálcio e entrada de cálcio na célula também estimula a abertura de canais de potássio posteriormente, e esse potássio mais concentrado no interior da célula acaba saindo da célula e reduzindo aquela alteração provocada inicialmente. A grande alteração de voltagem provocou a entrada de cálcio, mas depois vai provocar a saída de potássio e restituir o potencial de ação anterior, fazendo com que haja gradativamente redução da entrada de cálcio. Isso acaba por esgotando o processo, que vai se reiniciar posteriormente. A existência de receptores pré-sinápticos que são estimulados pela acetilcolina e provocam feedback positivo vão dar margem ao entendimento posterior como vai ser explicado em diapositivas posteriores, do chamado efeito de estimulação tetânica, que é utilizado em monitorização da função neuromuscular durante a anestesia. A hipocalcemia, por redução da quantidade de cálcio disponível para entrar na célula através do canal de cálcio aberto pela chegada de potencial de ação, faz reduzir a capacidade de liberação de acetilcolina na fenda sináptica. O magnésio age como bloqueador do canal de cálcio, sendo o antagonista do cálcio, ele diminui a capacidade também de aproximação das vesículas pré-sinápticas e também vai diminuir a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. Uma substância chamada aminoperidina age bloqueando os canais de potássio. Como o potássio não pode sair da célula devido a esse bloqueio, não acontece a repolarização do terminal axônico. Portanto, a manutenção dessa despolarização por mais tempo mantém a aproximação das vesículas sinápticas por mais tempo também, já que permite a entrada de mais íons cálcio. Portanto, o bloqueio dos canais de cálcio, ao contrário da hipocalcemia e da hipermagnesemia, vai favorecer a liberação de acetilcolina na fenda sináptica. A acetilcolina que se encontra no terminal adicional é produzida a partir do radical acetil proveniente da acetilcoenzima A mitocondrial, que em ação promovida pela colina acetiltransferase vai fazer com que haja a associação dessa acetil com moléculas de colina que são oriundas da dieta e também através de reabsorção da fenda sináptica após a metabolização da própria acetilcolina, que vai, assim, metabolizada na fenda sináptica, produzir ácido acético e colina. Esse ácido acético se difunde na fenda sináptica e se dilui nos tecidos. A acetilcolina também pode sofrer esse caminho, mas uma parte é absorvida para se associar em novas formações com o radical acetil proveniente de mais moléculas de acetilcoenzima A proveniente da mitocôndria. E essa nova molécula de acetilcolina vai ser então estocada em vesículas pré-sinápticas que se dispõem em regiões próximas ou menos próximas
da membrana pré-sináptica e ali formando grupos de vesículas que são denominados aquelas mais próximas da membrana pré-sináptica, vesículas de utilização imediata, e aquelas mais distantes e um pouco mais dispersas, vesículas de reserva e de utilização posterior. Na fenda sináptica, a acetilcolina vai sofrer a ligação ou não com os receptores pré ou pós-juncionais, e antes ou depois da própria ligação vai sofrer a ação da acetilcolinesterase, sendo metabolizada de maneira em milissegundos, sendo então produzidos substratos, como foi dito, de ácido acético e colina, que vai ser reutilizada ou vai difundir para tecidos vizinhos. Durante a fase embrionária, nos primeiros meses de pós-nascimento, há uma manutenção de produção de acetilcolina em quantidades regulares, chamadas quanta, que servem de ativação e maturação da membrana pós-sináptica, fazendo com que a placa motora produza os receptores nicotínicos da forma madura, como vai ser visto posteriormente. São produções e liberações permanentes em pequenas quantidades que servem apenas para dar tônus e desenvolvimento com a intenção de maturação dessa junção neuromuscular. Apenas após o início da ativação dessas estruturas e o amadurecimento, começa a ter um recolhimento, uma concentração maior desses receptores na placa motora, com diminuição de receptores nicotínicos que na fase embrionária se encontra espalhado, mais disperso pela membrana da célula muscular. Então, durante essa fase de maturação, ocorre gradativamente redução desse tipo de receptor nicotínico disperso na placa, na membrana muscular, e aumento da quantidade de um determinado tipo de receptor nicotínico que é específico da junção neuromuscular localizado na placa motora. A ativação da placa motora, para que haja contração muscular, é feita através da ligação de moléculas de acetilcolina com os receptores da placa motora, chamados receptores nicotínicos. Esses receptores nicotínicos são receptores que são de um grupo chamado receptores ionóforos, diferente de outros receptores chamados receptores ligados à proteína G. Os receptores ligados à proteína G formam um grande grupo de receptores que vão atuar como receptores do sistema nervoso parasimpático, como por exemplo os receptores muscarínicos, e também receptores do sistema nervoso simpático, como os receptores beta e alfa-adrenérgicos, entre outros. Eles trabalham através da ativação do receptor, que provoca uma alteração conformacional e a ativação de um grupo de proteínas que tem ligação com o difosfato de guanosina. Esse difosfato de guanosina é responsável pela denominação de receptores ligados à proteína G. Os nossos receptores nicotínicos fazem parte de outro grupo, são os ionóforos. Eles, quando ativados, eles abrem o seu canal interno, permitindo a entrada de íons sódio, e assim provocam a despolarização da placa motora. Os receptores nicotínicos são assim chamados porque são ativados pela nicotina. Porém, existem vários tipos de receptores nicotínicos. Existem receptores nicotínicos no sistema nervoso central, no gânglio do sistema nervoso autonômico, nos receptores, nas junções neuromusculares, entre outros. E na junção neuromuscular também há uma diversidade de receptores nicotínicos. Durante a fase embrionária, existem dois tipos de receptores nicotínicos, um que é encontrado difusamente na membrana da célula muscular, que é o chamado receptor fetal. Ele é composto por também 5 subunidades, sendo 2 alfa, 1 beta, 1 gama e 1 delta. Os receptores
na fase embrionária, encontrados também na placa motora, são formados por 5 subunidades de um tipo específico de isoforma chamado alfa 7. Durante a fase de maturação fetal e logo após o nascimento, ocorre uma progressiva alteração da placa motora com diminuição da quantidade de sinapses e a concentração de um determinado tipo de receptor nicotínico, o receptor maduro da junção neuromuscular da placa motora, que é o que foi comentado a princípio, formado por 5 subunidades, 2 alfa, uma beta, uma delta e uma epsilon. Esse é o receptor maduro. Portanto, a diferença entre o receptor maduro, normal, que encontra-se nos indivíduos adultos na placa motora, e aquele da fase fetal, é a troca da subunidade gama do receptor fetal pela subunidade epsilon no receptor maduro. Ocorre que em algumas situações, como por exemplo nos grandes queimados, pacientes imobilizados, seja por fraturas ou por doenças neurológicas, ocorre um aumento da quantidade de receptores fetais que são produzidos na região extrajuncional, fora da junção neuromuscular. Esses receptores fetais, que são assim produzidos nessas situações de imobilização e nos grandes queimados, eles são responsáveis por uma alteração farmacológica importante. Eles apresentam uma afinidade muito maior pelos agonistas, tanto a acetilcolina quanto a succinilcolina. E ao se ligarem a esses ligantes, eles sofrem a abertura do canal ionóforo de uma maneira mais intensa e mais duradoura, permitindo a saída de íons potássio e induzindo a hiperpotassemia com muita facilidade. Em indivíduos normais que recebem a succinilcolina, é esperado um aumento na concentração de potássio na ordem de 0,5 mg por litro, o que em indivíduos, mesmo com insuficiência renal, mas que estejam com a concentração de potássio em níveis normais, não significaria um aumento expressivo. Mas em pacientes com condições como a insuficiência renal, a acidose, essa elevação pode ser um pouco problemática, pode trazer algum risco. E mais ainda nos pacientes com grandes queimaduras, imobilizados, etc., que apresentam um aumento importante da população de receptores extrajuncionais. E aí, se esses recebem a succinilcolina, a elevação da concentração de potássio é imprevisível. Pode ser, mesmo em indivíduos previamente normais, a utilização de succinilcolina em condições de grandes queimados, imobilizações e etc., podem induzir a hiperpotassemia de valores bastante significativos, podendo trazer risco, tanto causando arritmias, entre outras consequências mais graves. É importante conhecer o fato de que os pacientes grandes queimados, durante as primeiras 24 horas, provavelmente não apresentam grande risco na utilização da succinilcolina por ainda não terem aumentado expressivamente essa concentração de receptores extrajuncionais. Mas após as 24 horas e até 6, às vezes até 12 meses depois, ainda há risco de acontecer essa hiperpotassemia no grande queimado submetido à ação da succinilcolina. Esse diapositivo traz aqui à esquerda um representante esquemático do receptor extrajuncional. À direita, uma representação esquemática do receptor juncional. Notar a diferença entre ambas, que é a existência de uma subunidade gama no receptor extrajuncional, que no receptor juncional é substituído por uma subunidade epsilon. Nos dois exemplos, o ionóforo se encontra aberto devido à ação da acetilcolina. Uma molécula de acetilcolina em cada subunidade alfa vai produzir a ativação do receptor e a abertura do canal central. Portanto, à esquerda, as 5 subunidades que formam o receptor extrajuncional, 2 subunidades alfa, uma beta, uma gama e uma delta, e
No receptor juncional, as 5 subunidades, 2 alfa, 1 beta, 1 delta e 1 epsilon. Uma outra característica importante na fisiologia da junção neuromuscular é a existência de receptores pré-juncionais do tipo nicotínico. Os receptores pré-juncionais nicotínicos são também pentaméricos, porém a composição de subunidades é diferente da composição dos receptores nicotínicos previamente mencionados. O receptor pré-juncional nicotínico ele possui 3 subunidades alfa e 2 subunidades beta. A ativação desses receptores pré-juncionais pela acetilcolina leva a maior liberação de acetilcolina na fenda sináptica, no mecanismo de feedback positivo. Esse é um mecanismo importante que explica a fadiga tetânica no bloqueio neuromuscular do tipo não despolarizante. Ocorre o bloqueio dos receptores pré-juncionais pelos agentes bloqueadores não despolarizantes e quando da chegada do potencial de ação com liberação de acetilcolina, essa acetilcolina que é liberada na fenda sináptica não consegue ativar a membrana pré-sináptica e assim não há aumento da liberação subsequente de acetilcolina. Isso faz com que durante a estimulação tetânica a resposta contrátil vá esmaecendo num mecanismo chamado fadiga tetânica. Essa fadiga tetânica não é presente no bloqueio neuromuscular provocado por agentes despolarizantes, já que eles não bloqueiam esses receptores pré-sinápticos. Com a ativação dos receptores nicotínicos, tanto por agonistas naturais, como principalmente a acetilcolina, mas também por agonistas artificiais, exógenos, há então a abertura dos canais iônicos com a entrada de sódio e cálcio e a despolarização dessa membrana da célula muscular. Esse cálcio que entra no citoplasma provoca a ativação dos receptores de rianodina presentes no sistema retículo endotelial. Ali há um grande estoque de cálcio que é, por essa estimulação, levado a interagir no citoplasma. Ele é liberado no citoplasma em grande quantidade, ativa uma série de reações enzimáticas e também vai interagir ativando a interação entre actina e miosina, proteínas contráteis presentes no sarcômero do músculo, que faz com que então haja um encurtamento desse sarcômero, provocando a contração muscular. Esse é o mecanismo de interação entre excitação e contração muscular. Conceitualmente, agonistas são substâncias que se ligam a receptores e provocam a sua ativação. Antagonistas são substâncias que, ao se ligarem a esses receptores, não provocam nenhuma ação, não induzem nenhum resultado, mas impedem a ligação dos agonistas. Portanto, mantém o receptor inerte. Em relação aos receptores nicotínicos, os principais agentes agonistas são a acetilcolina, os bloqueadores neuromusculares do tipo despolarizantes, o carbacol e a nicotina. Os antagonistas utilizados em clínica são os bloqueadores do tipo adespolarizante. Desde que se liguem a apenas uma ou a duas subunidades alfa do receptor nicotínico, o agente bloqueador neuromuscular adespolarizante vai impedir a ligação de agonistas a essas subunidades e assim vai impedir a sua ativação e a ativação do receptor. Terminamos aqui a apresentação de farmacologia da junção neuromuscular, um vídeo que vai fazer parte da nossa playlist de junção neuromuscular. Espero que tenham gostado do conteúdo e o nosso e-mail e o nosso canal estão à disposição para qualquer sugestão ou comentário. Muito obrigado.